Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Meus amigos, mais um vídeo para a gente falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre a reestruturação, faxina aí na base do Vasco da Gama, propriamente dito no sub-20. Vamos falar aí sobre Vasco e Ituano, saída de jogador importante, Nenê podendo deixar o Vasco da Gama rumo ao Grêmio. Olha aí hoje, hein? Bateu saudade aí, o Germancano falou sobre o Vasco da Gama, agitou a torcida cruzmaltina. Cano voltando aí para o Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso. E é o seguinte, meus amigos, a gente vai falar bastante sobre a situação do Maracanã. Hoje, o Vasco da Gama ingressou com um pedido junto ao governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. A gente vai explicar aqui qual foi o pedido e o julgamento decisivo lá contra o Sport. Uma mudança aí de atitude da CBF aí, que pode beneficiar o Vasco da Gama, hein? Então, gente, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos lá sem demoras para o vídeo não ficar longo. Com relação ao nosso sub-20, as nossas categorias de base, o Vasco anunciou a reformulação aí dos profissionais que trabalham na categoria sub-20. O técnico Igor Guerra deixou o Vasco da Gama, além do Igor Guerra, mais 4 integrantes da comissão aí da equipe sub-20. O Vasco fez uma proposta oficial, tá, pelo William Batista e toda a comissão técnica aí do sub-20 do América Mineiro, tá? Isso passa aí pelo Paulo Brax que trabalhou lá no América Mineiro e tem profunda admiração aí pelo William Batista. A gente vai colocar a fonte aqui, tá? O pessoal não falar que a gente está inventando. Então a gente já coloca aqui, ó, torcedor do Vasco, pronto. Vasco faz proposta para contratar o William Batista do América Mineiro para o sub-20. Então deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa mudança aí no Vasco da Gama. Bom, Vasco e Ituano, meus amigos, é o seguinte, né? Agora não tem mais jeito. Ou é matar ou morrer. O Vasco da Gama tem que vencer aí de qualquer forma. E hoje viralizou o vídeo do baixinho, do Romário. O Romário tinha soltado um vídeo lá no primeiro turno e ele mandou um recado aí para o torcedor do Vasco e também pro Ituano. Vamos ver o que o Romário falou? O nosso ídolo. O baixinho foi lá e disse assim, ó: todo o respeito que eu tenho ao Ituano é um time que tem que ser respeitado como todo, mas o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Foda-se! Então tá aí, né? O Romário deu o ultimato e esse aí é craque até hoje. E o Baixinho disse, ó, tem que ganhar de qualquer jeito. O recado que o Vasco que ele deu no primeiro turno, espero que possa valer aí. Técnico Jorginho hoje aproveitando a estrutura do resort, né? Jornalista dizendo aí que agora o Vasco vai jogar igual o Real Madrid por conta desse resort. Estrutura fantástica. Então vamos aguardar aí para ver. Time completinho, certo? Inclusive houve uma melhora significativa aí com relação ao Andrei Santos, que era o jogador que mais preocupava. Então Andrei aí, graças a Deus, se recuperando, integrando o time do Vasco da Gama. Então, faltando pouco aí para o jogo decisivo. O Vasco joga pelo empate. Bem, meus amigos, jogador de saída aí do Vasco da Gama, Nenê.
Nenê conversa aí com o treinador Renato Gaúcho, certo? A torcida do Vasco, ou melhor, parte da torcida do Vasco, não valoriza muito o Nenê. E é o seguinte, há uma incerteza se ele vai continuar ou não. O Josh Wand gosta de garoto novinho, a tendência é que o Nenê saia e Porto Alegre pode ser o destino do Nenê. O Renato Gaúcho quer o Nenê no Grêmio no ano que vem. E o Renato, né, que ele gosta de trabalhar com esse tipo de jogador, ele fez o Léo Moura, no final da carreira aí, ser campeão aí da Libertadores das Américas, né? Jogadores aí que estavam aí acabados, o Renato gosta de recuperar. Então o Nenê podendo deixar aí o Vasco da Gama. E hoje, né, foi dia aí de TBT, de matar a saudade. Germancano disse que ainda não renovou o seu contrato com o Fluminense. E ao ser perguntado aí pelo Vasco, ele disse que tem história no Vasco da Gama e está na torcida aí para que o Vasco da Gama possa efetivamente aí retornar à Série A, né? Então a torcida do Vasco ficou eufórica aí no dia de hoje, pedindo aí pelo retorno aí de Germancano, né? O Cano que realmente tem história, um dos maiores goleadores que passaram aí nos últimos 10 anos no Vasco da Gama. E a gente coloca aqui um pedacinho da entrevista também para vocês, tá? Tudo com fonte aí. O Germancano tem uma história no Vasco, espero que possa subir, né? Nosso orçamento ano que vem, 510 milhões. Então dava para trazer o Cano de volta, né? O seguinte, pessoal, situação do Maracanã. Hoje a gente também tomou conhecimento aí que o Vasco da Gama solicitou ao governador Cláudio Castro, governador daqui do Rio de Janeiro, permissão para administrar o Maracanã provisoriamente até que o processo da licitação seja concluído. A gente vai colocar a matéria aqui, certo? Houve aí vários vícios aí no edital. O governador aí nos próximos 15 dias, Cláudio Castro aí vai concluir esse edital para que a gente possa ver quem é que vai ficar com o Maracanã. Bom, esse pedido o Vasco formulou junto aí com a W Torre e também com a Legend, certo? Então, deixa a sua opinião aí sobre o Maracanã. E para finalizar o nosso vídeo aqui, a gente fala sobre a situação aí do julgamento decisivo com o Sport. Conforme eu falei no vídeo da parte da manhã, situação de momento. Presidente da CBF, certo? Ele veio a público e disse assim: independente de quando ocorra o julgamento, vamos ter aí um julgamento justo aí. E ele bateu aí o martelo, colocando pressão no STJD para que esse julgamento possa ser marcado aí assim que ocorrer a partida aí entre Vasco da Gama e Ituano. Então a CBF está cobrando aí justiça nesse quesito aí. Espero que o Vasco possa aí exercer o seu direito aí, ter representatividade e ir de couro nessa situação aí, não deixar cair no esquecimento, caso a gente precise. Certo, pessoal? Então essas foram as notícias do Vasco, um vídeo com bastante informação. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu, meus amigos.